E aí, meu povo, beleza? Tranquilo? Olha, o nosso próximo tópico aqui, continuando ainda com aquele papo de associação de equipamentos condutores, a gente já tinha discutido como funciona a associação em série, que é aquela associação em que todos os equipamentos são percorridos pela mesma corrente elétrica. Agora nós vamos discutir um pouquinho como funciona a associação em paralelo, né? O que é a associação em paralelo? É aquela em que a corrente elétrica que passa por todos os equipamentos é dividida, mas a DDP a que todos eles está submetida é o mesmo, tá? Então, só relembrando o circuito elétrico, esse daqui vai ser o nosso equipamento condutor, é o que fecha o circuito. Esses fios amarelinhos de ligação são fios ideais, eles não apresentam resistência, não vão apresentar efeito Joule, aquecimento, eu não preciso me preocupar com eles, tá? No Sistema Internacional de Unidades, a resistência é dada em ohms, diferença de potencial em volts, corrente elétrica em amperes. Tá? E tudo isso respeitando a primeira lei de Ohm, que diz que o RI, a DDP, é a resistência vezes a corrente. Tá? Num circuito em paralelo, o que acontece é o seguinte: eu, usando uma certa diferença de potencial, consigo submeter dois equipamentos condutores diferentes à mesma diferença de potencial. Então, tanto o resistor 1 como o resistor 2 agora estão sujeitos à mesma tensão, à mesma voltagem, tá? Ao submeter os equipamentos a esse tipo de ligação, cada um deles fica sujeito a uma corrente elétrica independente da outra, tá? Cada resistor é percorrido por uma corrente cujo valor, cuja intensidade é dependente da resistência dentro daquele trecho. Tá? A corrente elétrica que passa em cada equipamento condutor é característica apenas desse equipamento condutor. Ela não depende do outro equipamento condutor. Aqui, os resistores, eles, por apresentarem cada um a sua própria corrente elétrica, eles também apresentarão cada um deles o seu próprio efeito Joule. Sempre é importante lembrar que num circuito qualquer as cargas elétricas não são consumidas. A única coisa que nós vamos consumir aqui é a energia elétrica fornecida pela fonte de tensão. À medida que a corrente passa pela resistência, energia elétrica é transformada em calor. Cada resistência vai ser percorrida pela sua própria corrente, cada resistência transformará a sua quantidade de energia elétrica em calor de uma forma bastante própria. Tá? Mas vamos dar nomes aqui aos trechos do nosso circuito para facilitar a observação. Primeiro, o que nós vamos usar para caracterizar uma associação paralelo é a conexão entre fios. Esse ponto bem aqui, por exemplo, é um ponto em que eu tenho a conexão entre esse fio azul, entre esse fio verde e entre esse fio amarelo. Toda vez que eu tenho conexão entre 3 ou mais fios, nós chamamos esse ponto de conexão de nó. Tá? O nó ele indica o potencial elétrico em determinado ponto de um circuito elétrico qualquer que seja ele. Então, para esses dois resistores R1 e R2 aqui do meu exemplo, eu tenho dois nós. Um nó aqui à esquerda e esse outro nó à direita. O nó à esquerda representa o contato com o potencial positivo, por exemplo, enquanto o nó à direita representa o contato com o potencial negativo. Portanto, como os resistores R1 e R2 estão ligados entre os mesmos nós, o nó da esquerda eu chamo de X, o nó da direita eu chamei de Y, tá? Como o resistor R1 está ligado entre X e Y e o resistor R2 também está ligado entre X e Y, eles estão, portanto, ligados de maneira independente um do outro, e toda vez que isso acontece, nós dizemos que há uma associação em paralelo. Novamente, os nós indicam os potenciais elétricos do circuito. Na minha representação, o nó X representa o potencial positivo, enquanto o nó Y representa o potencial negativo.
Todos os dois resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial, por isso eles estão associados em paralelo. Graças a isso, né, o que acontece? A corrente elétrica entregue pela fonte ao circuito, ao chegar no nó, ela vai se dividir. Uma parte vem para esse resistor R1, uma parte vem para esse resistor R2. A lei de conservação das cargas, que nós vamos trabalhar com esse nome por enquanto, apesar de o nome dela ser lei dos nós, indica para mim que toda a corrente elétrica que entra num nó sai do nó. Ou seja, a soma entre a corrente que entra e a corrente que sai tem que dar zero, para que eu consiga garantir que não há nem criação nem destruição de cargas elétricas, apenas transformação de energia elétrica em calor à medida que as cargas vão passando pelos equipamentos condutores. Fazendo algumas continhas aqui para a gente conseguir visualizar direito o que acontece, de novo, eu vou partir do fato de que a energia entregue pela fonte ao circuito é totalmente consumida dentro do circuito pelos resistores, ou seja, a potência em watts, que é joules por segundo, entregue pela fonte vai ser integralmente consumida pelos resistores 1 e 2. Como a potência é π, né, corrente vezes DDP, então a gente fica com o seguinte, ó, a corrente vezes a DDP da fonte, a corrente total é o que vai passar pela fonte sempre, é igual a corrente 1 vezes a DDP no resistor 1, mais a corrente 2 vezes a DDP no resistor 2. Então veja que isso aqui é a potência em 1, enquanto isso aqui é a potência em 2. O lance é que a DDP da fonte, nesse exemplo que eu dei, é a mesma DDP que é aplicada sobre o resistor 1 e é a mesma DDP que é aplicada sobre o resistor 2, o que permite que eu coloque essas duas diferenças de potencial em evidência, o que vai acabar matando com a DDP da fonte. Sobra para a gente, então, que a corrente elétrica total é igual a I1 mais I2, ou seja, a corrente elétrica que sai da fonte é igual à soma das correntes elétricas que passam em cada um dos resistores associados em paralelo. Resultado disso, se nós somarmos todas essas correntes aqui, lembrando que agora essas correntes ficam com sinal negativo, somando todas elas, dá zero. Isso representa para a gente a conservação das cargas elétricas como consequência, tá? Então, passando aqui adiante, a partir dessa conservação e aplicando a primeira lei de Ohm nessa conservação de cargas, a gente vai ficar com o seguinte, ó, como o ri, de novo, o está sempre rindo aqui, a corrente elétrica isolada vai ficar DDP dividido pela resistência. Fazendo algo muito parecido com o que a gente havia feito na associação em série, a DDP dividido pela resistência equivalente é o que vai representar a entrega da fonte para o circuito. A corrente elétrica que passa no resistor 1 vai ser a DDP dividido pela resistência 1. A corrente elétrica que passa no resistor 2 vai ser a DDP dividido pela resistência 2. Porém, na associação em paralelo que eu havia representado, as DDPs da fonte do resistor 1 e do resistor 2 eram iguais. Eu posso colocar em evidência e matar elas aqui. Sobra para a gente, então, que 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou seja, aqui a leitura é um pouco mais complicada. O inverso da resistência equivalente é sempre dado pela soma dos inversos das resistências de todos os resistores associados em paralelo. A cara é essa, mas a leitura é uma leitura um pouquinho mais complicada. Aplicações desse tipo de coisa. Qualquer equipamento, qualquer sistema em que os equipamentos sejam ligados de forma completamente independente. Por exemplo, nesses conjuntos de lâmpadas incandescentes, é comum você encontrar uma das lâmpadas apagada enquanto a outra está acesa. É normal até esse tipo de coisa.
Acontece porque a vida útil delas não é exatamente a mesma. Por que ao apagar uma, a outra não apaga? Porque as duas recebem diferença de potencial de modo independente. Outro equipamento bacana aqui que representa essa associação em paralelo para a gente é o T Benjamin, não sei como é que você chama aí, depende da cidade, né? Esse T, ele oferece para mim aqui nesse exemplo 3 ligações e essas 3 ligações oferecem a mesma diferença de potencial, que é de 220 volts. Tá? Todos os equipamentos que forem ligados em qualquer uma dessas saídas receberão 220 volts. Então todos eles estão ligados, portanto, em paralelo. Tá? E uma outra coisa, um outro sistema de circuito de associação que é bastante comum é o da nossa casa, né? Porque na nossa casa nós temos um fio fase e um fio neutro, né? Um mais ou menos 220, o outro zero, basicamente. E tudo na nossa casa fica ligado nesses 2 fios: geladeira, TV, ferro elétrico, chuveiro elétrico, diversos equipamentos. Então, para você visualizar melhor o que acontece na ligação desses equipamentos em paralelo, dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. O que acontece é o seguinte: nesse caso, eu tenho 2 lâmpadas ligadas em paralelo. Ó. Veja que uma delas recebe tá ligada, melhor dizendo, aqui no neutro, e a outra tá ligada no fase. Tanto faz qual é neutro e fase aqui. Eu preciso que cada um esteja ligado numa posição especificamente. As 2 lâmpadas estão aqui no meu exemplo acesas. Se por acaso uma dessas lâmpadas queimar, ou se eu abrir a chave de uma delas, se uma delas for apagada, por exemplo, a outra tem que permanecer ligada normalmente. Lâmpadas desse tipo aqui, lâmpadas de bocal, que a gente chama, são essas que são rosqueadas, elas têm os polos divididos de maneira bem curiosa. Um polo está na lateral dela, que é de metal, enquanto o outro polo está no fundo, né? Então, para que ela funcione, um dos fios de contato tem que estar ligado na lateral e o outro fio de contato tem que estar ligado aqui no fundo para que ela fique acesa normalmente. Se uma dessas lâmpadas por acaso apagar, a outra permanece acesa normalmente, tá? Outra aplicação desse tipo de coisa, aquela situação do circuito da nossa casa. Então, ó, digamos que eu tenho aqui um fio fase e um neutro. Pelo fase, eu estou indicando que vai entrar corrente elétrica no circuito, né? Então, a corrente entra nesse circuito pelo fase e sai pelo neutro. Isso é só uma aplicação no dia a dia, nossa corrente alternada, então ela tem um comportamento um pouco diferente desse comportamento contínuo que eu apresentei para você aqui. Bom, cada equipamento desse recebe a mesma diferença de potencial. Veja que a geladeira está com um fio ligado no fase, o outro no neutro. A mesma coisa acontece com o ferro de passar, um no fase, um no neutro. A TV, um no fase, um no neutro. Chuveiro elétrico, um fase, um neutro. Da mesma forma, tá? Por esse motivo, cada um desses equipamentos funciona com a sua própria corrente elétrica. Então, o que vem do fase para o circuito depende de quais equipamentos estão conectados. Então, uma forma bem prática aqui da gente visualizar. Digamos que a minha diferença de potencial entre fase e neutro aqui seja de 220 volts. É a minha tensão. Se a geladeira trabalha com potência de 110 watts, como a potência é π, então, para a geladeira, nós ficaríamos com 110 igual a corrente que passa na geladeira vezes a diferença de potencial. Passando essa DDP dividindo, a gente fica com a geladeira sendo percorrida por uma corrente elétrica de 0,5 ampere. Usando exatamente a mesma linha de raciocínio, a gente consegue calcular as correntes elétricas que passam em cada um dos outros equipamentos. Por exemplo, na TV, a corrente vai ser de 0,25 amperes, no ferro de passar, 6 amperes, no chuveiro elétrico, 20 amperes. O chuveiro elétrico é um consumidor violento ali de energia elétrica. Como é que eu sei que ele consome muita energia elétrica? Porque tem muita corrente elétrica passando por ele. São muitas cargas circulando, muitas cargas transportando energia. Significa que ele consome energia rápido demais. Por isso a potência dele também é a potência mais alta, tá? Como cada um desses equipamentos trabalha com essa corrente independentemente, o que acontece? O fio fase manda a corrente elétrica para todo o circuito.
Somando todas essas correntes, todo mundo precisa de um total de 26,75 amperes. Só que como a geladeira vai consumir meio, então meio ampere já cai aqui para a geladeira. O resto passa para a televisão. A televisão consome esse 0,25, o resto passa lá para o ferro. O ferro do resto que passou consome 6, o que sobrou vai lá para o chuveiro elétrico e assim sucessivamente. Então, se eu pudesse separar, eu não posso, porque a corrente elétrica é uma grandeza escalar. Mas se eu pudesse visualizar cada corrente elétrica de modo diferente, o que eu veria seria o seguinte, ó. Aqui no fio fase eu tenho a entrada de todas as correntes que vão para todos os equipamentos. A corrente elétrica azulzinha aqui, por exemplo, é o que vai para a geladeira, a corrente verdinha é o que vai para a TV, a rosinha é o que vai para o ferro e a vermelha é o que vai para o chuveiro elétrico. Quando toda essa corrente passa pela geladeira, entra aqui na geladeira, só o que sobrar é o que vai para o resto do circuito. Então, aquela corrente elétrica que se divide no nó, ela na verdade é a união de todas as correntes elétricas entregues pela fonte ao circuito. À medida que cada equipamento fica com a sua parcela de corrente elétrica, o que continua dentro dos fios comuns é apenas a corrente elétrica utilizada pelos outros equipamentos, né? Tanto que aqui, ó, nesse exemplo, depois que eu desconto a corrente elétrica da geladeira, nesse fio de condução aqui, a corrente total passa a ser 26,25, porque os equipamentos que eu tenho para trás da geladeira, eles consomem juntos 26,25 amperes, né? Depois que a corrente elétrica passa pela televisão, eu desconto a corrente da televisão, então nesse fio aqui, a corrente elétrica que circula é uma corrente elétrica de 26 amperes, como consequência. Depois que passa pelo ferro, cai mais 6 amperes, a corrente elétrica que vai para o chuveiro, sozinha é uma corrente de 20 amperes. Ó, veja que para o lado de cá, para essa outra parte aqui, eu não tenho mais nenhum equipamento. Se não tem nenhum equipamento, não tem por que haver corrente elétrica nesse fio. Então, nesse trecho, a corrente elétrica vale zero. Não tem mais nenhum equipamento, não tem por que haver corrente elétrica ali. Se por acaso um desses equipamentos queimasse, né? Quando que um equipamento queima? É quando ele esquenta até derreter o fio de contato. Abre o circuito, ele passa a não mais fazer parte do circuito. Então, aquela corrente elétrica entregue pela fonte, ela se modifica. A corrente elétrica que a fonte entrega, ela entrega para todos os equipamentos que estão ligados. Se um dos equipamentos em paralelo, porventura, for desligado, a corrente elétrica total tem que diminuir. Eu tenho que necessariamente descontar a corrente elétrica que vai para esse equipamento. Ou seja, aquela equação da soma dos inversos das resistências, ela indica para mim, de uma maneira matemática global, que quanto maior for o número de equipamentos ligados em paralelo, menor será a resistência equivalente do circuito. Então, quanto mais equipamentos eu tiver ligados em paralelo, menos resistência equivalente eu tenho, maior será a corrente elétrica entregue. A exclusão de um equipamento do circuito faz com que a resistência equivalente, que é a única coisa que a fonte enxerga, faz, portanto, com que a resistência equivalente cresça, provocando, portanto, redução na corrente elétrica total. Então, as cargas não são nem criadas nem destruídas. O estímulo do circuito é que se modifica à medida que eu ligo mais ou menos equipamentos. Quanto mais equipamentos eu tiver conectados em paralelo, menor tende a ser a resistência equivalente, portanto, maior tende a ser a corrente elétrica. Um erro muito comum é achar que, se por acaso antes a minha corrente elétrica era 26,75 amperes, se por acaso eu venho aqui, queimo o ferro de passar, como eu fiz na segunda figura, um erro muito comum é a gente achar que essa corrente elétrica vai para os outros. Não, essa corrente elétrica deixa de ser demandada e, portanto, desaparece do circuito, tá? Ou seja, os funcionamentos, como eu havia dito antes, são funcionamentos independentes, mesmo que haja conservação de energia e conservação das cargas. Tranquilo, meu povo? Então acompanhe o resto aí para a gente continuar conversando agora sobre essas coisas de associação, beleza? Valeu!